A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Que a presença do Espírito Santo te envolva exatamente onde você está agora, como um abraço invisível que não apenas toca, mas transforma. Que este momento seja santo, um encontro real com Deus, desses que marcam a alma e que deixam um rastro de paz no coração. Se de alguma forma essa atmosfera já começou a tocar o seu espírito, deixa o seu like agora. Isso é mais do que um gesto, é um ato de fé. É como dizer: Senhor, eu recebo aquilo que o Senhor quer liberar sobre mim hoje. Meu querido, minha querida, quantas vezes na vida nós nos vemos exatamente naquele ponto em que todas as respostas humanas se esgotam? A gente tenta ouvir conselhos, tenta organizar os pensamentos, tenta segurar firme, mas no fundo sabe que nada preenche aquele vazio enquanto Deus não fala. Há perguntas que só o céu consegue responder. Há inquietações que só o toque de Deus consegue acalmar. Há decisões que só a voz dele consegue iluminar. E talvez seja assim que você chegou aqui hoje, com algo no peito que ninguém vê, mas Deus sabe. Com um pedido secreto, uma luta silenciosa, um medo que você não confessa, mas ele conhece desde a raiz. Talvez você tenha tentado de tudo e agora o seu coração murmura baixinho: Senhor, fala comigo, eu preciso de uma resposta. E é aqui que começa a jornada desta palavra. Eu não sei qual é a área onde você precisa de direção, se é na família, no casamento, nas finanças, na saúde, em uma decisão importante, ou simplesmente no próprio sentido da vida. Mas sei de uma coisa: existe uma resposta que não nasce da lógica, não brota do esforço humano e não vem da correria deste mundo. Existe uma resposta que vem de Deus, uma resposta que não confunde, não pesa, não pressiona, não desespera, mas traz paz. Aquela paz que excede todo entendimento e que guarda o coração como um escudo. E hoje, enquanto caminhamos juntos nesse momento devocional, eu quero te conduzir a esse lugar onde a voz de Deus se torna clara, onde o coração encontra descanso, onde tudo que estava embaralhado começa a se alinhar. Há algo do Espírito preparado para esse instante, algo que não é emocionalismo, não é técnica, não é frase bonita. É presença, é direção, é resposta. Mas antes de entrarmos na palavra base, eu quero que o seu coração faça um movimento interno. Respire fundo por um instante e diga aí dentro: Senhor, eu abro meu coração, fala comigo. Porque quando há entrega, há revelação. Quando há fé, há resposta. Quando há sede, Deus sempre se manifesta. E hoje, Ele quer falar com você. A palavra que o Senhor colocou no meu coração para este momento está no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27. O texto sagrado diz assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Meu irmão, minha irmã, receba essa leitura não apenas como um versículo, mas como uma convocação divina. Aqui Jesus não está fazendo uma declaração teológica. Ele está revelando um lugar de relacionamento. Ele está dizendo que existe um povo marcado, separado, guiado, que tem acesso à voz dele. E não apenas à voz, mas ao conhecimento íntimo do próprio Cristo. Quando Jesus diz, eu as conheço, Ele está falando do olhar que atravessa camadas, que entende intenções, que percebe dores e que discerne caminhos. Ele conhece você mais do que você mesmo. Conhece aquilo que te empurra para frente e aquilo que tenta te paralisar. E Ele não apenas conhece, Ele chama, Ele conduz, Ele fala. E a promessa é clara: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Não é um talvez, não é um se der certo, é uma realidade espiritual. Quem pertence a Ele reconhece a voz dEle. E agora, com esse texto aceso dentro de nós, deixemos que o Espírito Santo comece a abrir espaço
porque existe uma revelação preparada para esse tema tão profundo. A resposta vem de Deus. Meu irmão, minha irmã, quando Jesus diz que suas ovelhas ouvem sua voz, ele está fazendo um convite e ao mesmo tempo quebrando uma mentira que tenta acompanhar muitos cristãos ao longo da vida. A mentira de que Deus não fala comigo, eu não sei ouvir Deus, eu não tenho essa sensibilidade. Mas Jesus não disse, algumas das minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, todas, sem exceção. Às vezes, a questão não é se Deus fala. A questão é se conseguimos aquietar o coração o suficiente para reconhecer que é Ele. Porque a voz de Deus não nasce no barulho, nasce no secreto. Não vem como grito, vem como direção suave, firme, que mexe por dentro, que traz paz mesmo quando confronta. E é exatamente por isso que a resposta que vem de Deus nunca é confusão, nunca é precipitação, nunca é desespero. A resposta de Deus sempre carrega o selo da paz, mesmo quando exige coragem. E talvez você esteja vivendo aquele período em que tudo parece silencioso. Você ora e parece não ouvir nada. Você busca e não vê sinais. Você tenta discernir e nada parece claro. Mas presta atenção. Silêncio de Deus não é ausência. Silêncio de Deus é preparação. É o momento em que Ele está organizando o que ainda não pode ser revelado. É o tempo em que Ele está trabalhando em algo que, se viesse antes da hora, você não conseguiria carregar. Porque às vezes você pede um caminho, mas Deus está preparando os seus passos. Você pede uma porta, mas Deus está preparando seu coração para entrar por ela. Você pede uma resposta rápida, mas Deus está te ensinando um ritmo novo, uma dependência nova, uma sensibilidade nova. E quando a resposta vem, quando ela vem, ela não deixa dúvidas. Porque ela encaixa, ela traz paz, ela alinha pensamentos, ela confirma aquilo que o Espírito já soprava lá dentro de você. Às vezes de forma tão sutil que parecia apenas um sentimento, uma impressão, um incômodo santo, uma direção inexplicável. A resposta de Deus não se impõe, ela se revela. Tem horas que Deus responde fechando portas. Tem horas que Deus responde tirando da sua vida aquilo que você não teria coragem de soltar. Tem horas que Ele responde permitindo que situações apertem, não para te destruir, mas para te reposicionar. Tem horas que a resposta vem no desconforto, porque Deus sabe que se você ficasse confortável, não se moveria. E tem horas, meu irmão, minha irmã, que a resposta vem com uma paz tão doce, tão profunda, que você sabe que não poderia ter vindo de outro lugar. É como se o céu tocasse seu peito por dentro e dissesse, segue, eu estou nisso. A resposta de Deus não nasce do nosso desespero, nasce da nossa entrega. Não é produzida pela pressão, é recebida pela rendição. E talvez o que esteja travando a resposta na sua vida não seja a falta de fé, mas o excesso de controle. Tem gente que quer que Deus fale, mas já tem a decisão pronta, quer ouvir a voz do Senhor, mas só aceita se a resposta couber nos seus planos. Quer a direção do céu, mas continua preso às expectativas da terra. E Deus, em sua misericórdia, precisa às vezes nos levar a esse lugar de rendição completa, onde a oração deixa de ser Senhor, faz o que eu quero e se torna Senhor, faz a tua vontade e muda o meu coração para ela. Quando o coração se entrega, a voz de Deus se torna clara. Quando os ídolos internos caem, a direção de Deus se torna simples. Quando o medo perde espaço, resposta ganha forma. E é por isso que hoje o Espírito Santo está te chamando para um lugar mais profundo, um lugar onde você confia tanto no cuidado de Deus que pode finalmente descansar. Porque a resposta que você precisa não vai vir de pessoas, não vai vir das circunstâncias, não vai vir da ansiedade. A resposta vem de Deus. E ela está mais perto do que você imagina. Senhor,
Nós nos colocamos diante de Ti agora, com o coração aberto, com a alma exposta, reconhecendo que não sabemos caminhar sozinhos. Nós precisamos da Tua voz, precisamos da Tua direção, precisamos desse toque que só o Teu Espírito pode dar. Pai, eu me rendo diante de Ti. Eu confesso as minhas inquietações, os meus receios, os meus pensamentos que tentam correr na frente da Tua vontade. Eu reconheço que muitas vezes eu tentei decidir no impulso, tentei resolver do meu jeito, tentei interpretar a vida com os meus olhos, mas hoje eu quero te dizer, fala comigo, Senhor. Eu não quero seguir sem ouvir a Tua voz. Espírito Santo, vem sobre nós agora. Acalma a mente, silencia a ansiedade, aquieta esse coração que tenta se defender de tantas coisas, desfaz as confusões internas, tira a névoa dos pensamentos, abre um caminho dentro da alma, um espaço limpo, sensível, pronto para perceber o Teu sopro. Senhor, eu te peço, se existe alguma resposta que o Senhor já liberou, mas o nosso coração estava barulhento demais para perceber, reacende essa direção agora. Traz a memória, reacende no Espírito, ajusta a nossa sensibilidade para reconhecer que é o Senhor que está falando. Se a resposta está no espera, dá-nos paciência. Se a resposta está no não, dá-nos humildade. Se a resposta está no sim, dá-nos coragem. Se a resposta está no silêncio, dá-nos fé. Eu oro para que cada pessoa que está conectada a esta oração seja envolvida agora por uma presença tão real, tão doce, tão profunda, que ela saiba, sem sombra de dúvida, que o Senhor está perto, que o Senhor está conduzindo, que o Senhor está respondendo. Pai, guia-nos, conduz-nos, direciona cada passo. Nós nos rendemos à Tua voz, porque sabemos que é dela que vem a vida. Amém. Senhor, agora eu quero orar por cada filho e cada filha que está aqui, participando desta atmosfera de fé. Tu conheces cada história, Tu sabes o peso que ninguém vê, a luta que ninguém entende, a oração silenciosa que ninguém escuta, e é por cada um deles que eu intercedo agora. Pai, eu oro primeiro pelos corações cansados, por aqueles que tentaram esperar, mas a demora feriu, por aqueles que clavam por uma resposta e no processo foram se desgastando por dentro. Toca nessas almas, Senhor, derrama bálsamo, restaura a esperança, renova a força, faz nascer novamente o descanso que só existe quando confiamos na Tua voz. Eu oro por quem está vivendo conflitos familiares, casamentos pressionados, diálogos interrompidos, feridas que voltam à tona. Senhor, entra com a Tua paz nessa casa, que onde existe desgaste, o Senhor coloque mansidão. Onde existe orgulho, o Senhor derrame quebrantamento. Onde existe silêncio doloroso, o Senhor traga reconciliação. A resposta para essa família vem de Ti. E nós clamamos, fala, Senhor, cura, restaura, alinha. Eu oro, Deus, por aqueles que estão enfrentando enfermidades. Para alguns médicos disseram que não há solução. Para outros, o diagnóstico trouxe medo. E para muitos, o tratamento está cansando o coração. Senhor, Tu és o Deus que sara. Tu és aquele que toca onde o corpo falha e restaura o que a medicina não alcança. Opera agora, Senhor, traz força onde há fraqueza, traz vida onde há desânimo, traz esperança onde a alma está machucada pela dor. Eu intercedo também pelos que vivem batalhas financeiras, pessoas que não sabem como vão pagar as contas, que perderam trabalho, que vivem dias de escassez. Pai, abre portas, destrava oportunidades, envia provisionamento sobrenatural, coloca favor sobre essa vida e, principalmente, traz direção. Porque a resposta para o futuro financeiro desse filho, dessa filha,
não vem da economia, vem de ti. Oro ainda pelos solitários, por aqueles que não têm com quem conversar, que se sentem esquecidos, que enfrentam noites longas demais. Senhor, envolve esses corações com uma presença tão forte, tão real, que eles sintam que nunca estiveram sozinhos. Coloca pessoas certas no caminho deles. Levanta amizades saudáveis, relacionamentos que edificam, vínculos que renovam. E agora, Pai, eu oro por todos que colocaram pedidos nos comentários, por cada pedido que será escrito ainda, por cada clamor silencioso guardado no coração. Senhor, visita cada história, cada nome, cada lágrima, cada pedido que parece impossível. Pai, eu sei, a resposta vem de ti. Por isso eu peço, confirma no espírito de cada um o que é direção, o que é correção, o que é consolo, o que é livramento. Abra os olhos, ajusta o coração, alinha o caminho. E meu irmão, minha irmã, se essa palavra falou com você, escreve nos comentários o que Deus fez hoje no seu coração. Eu quero orar por você. Quero interceder pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Cada testemunho que você deixar aqui é semente. E semente que Deus honra. Senhor, abençoa cada vida que se expõe diante de ti com sinceridade e responde, porque é do céu que vem a resposta que precisamos. Meu irmão, minha irmã, receba agora esta declaração de fé, esta liberação espiritual, esta palavra que não vem para emocionar, mas para estabelecer algo no seu espírito. Eu declaro em nome de Jesus que a paz que governa o céu começará a governar o seu coração a partir deste momento. Que toda ansiedade que tentava sufocar a sua alma seja agora substituída por uma confiança profunda, firme, silenciosa, mas inabalável. Eu declaro que nenhum ruído emocional, nenhuma pressão externa, nenhuma seta de confusão terá poder para abafar a voz de Deus na sua vida. Que seus ouvidos espirituais sejam afinados, que sua sensibilidade seja despertada, que sua percepção seja ampliada. Eu declaro que você será guiado pelo Senhor, que a resposta virá, ponto que ela será clara, que ela será confirmada, que ela será carregada de paz. Eu declaro que portas erradas se fecharão antes que você entre, e que portas certas se abrirão no tempo perfeito. Eu profetizo direção, rumo, clareza, discernimento, luz sobre cada passo. Eu declaro que toda inquietação que te acompanhou será trocada por descanso, que toda dúvida será substituída por convicção, que toda insegurança cederá espaço para a fé, porque a resposta não virá do acaso, não virá de conselhos humanos, não virá de circunstâncias. A resposta vem de Deus. E quando ela vem, ela sustenta, ela guia, ela transforma. Eu profetizo sobre você uma nova estação de sensibilidade espiritual. Uma estação onde você reconhecerá a voz do pastor mesmo em meio às tempestades. Onde você verá sinais do céu em detalhes simples. Onde o Espírito Santo te conduzirá por caminhos que você não imaginava. Eu declaro que nada, absolutamente nada, impedirá o propósito de Deus na sua vida. Todo laço será quebrado, toda resistência cairá, todo ataque será frustrado, toda seta será apagada, porque o Senhor é quem vai diante de você. Ele abre caminho, Ele endireita veredas, Ele ilumina trevas, Ele responde. E que a graça do Senhor te acompanhe, te envolva e te sustente. Que a mão dele esteja sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, seus sonhos e sua jornada. Receba essa bênção como quem recebe direção. Receba como quem recebe descanso. Receba como quem sabe, Deus já começou a falar e Ele vai continuar. Meu irmão, minha irmã, que momento precioso nós vivemos juntos aqui. Há instantes em que a presença de Deus não apenas visita, mas permanece. E eu creio que você sente isso agora, essa paz suave, essa clareza silenciosa, essa certeza de que o céu se inclinou sobre você.
eu quero te encorajar a não interromper o que Deus começou hoje. Continue buscando, continue ouvindo, continue se abrindo para o que o Espírito Santo quer revelar nos próximos dias. A resposta que vem de Deus não se limita a um momento, ela se desdobra, ela se confirma, ela cresce dentro de você. Se essa mensagem falou ao seu coração, se algo foi destravado aí dentro, se o Espírito Santo iluminou algo que estava escondido, se manifeste nos comentários. Compartilhe o que você sentiu, o que Deus te mostrou, o que Ele despertou. Eu leio tudo. Oro por cada testemunho, intercedo por cada pedido. Sua participação não é engajamento, é comunhão, é vida derramada, é fé compartilhada. E se você ainda não é inscrito neste canal, eu quero te convidar a caminhar mais perto. Inscreva-se, ative o sino, não para seguir um conteúdo, mas para permanecer no fluxo daquilo que Deus tem liberado aqui, dia após dia. Há palavras que você não pode perder. Há direções que o Senhor vai confirmar ao longo das próximas ministrações. Compartilhe também esta mensagem com alguém que precisa ouvir. Talvez um amigo que está indeciso, um familiar que está em aflição, alguém que está buscando respostas e não sabe onde encontrá-las. Você pode ser o instrumento que Deus usa para liberar luz no momento perfeito. Meu querido, minha querida, nos vemos na oração da noite. E que a paz do Senhor te acompanhe até lá, guardando seus passos, serenando seus pensamentos e preparando seu coração para tudo que Ele ainda vai falar. Até a próxima pregação.